Filhas de Deus, capítulo 7. O papel da mulher no evangelismo. A causa de Deus neste tempo necessita especialmente de homens e mulheres que possuam qualificações cristãs para o serviço, habilidade executiva e grande capacidade de trabalho. Que tenham um coração bondoso, carinhoso, solidário, bom senso e juízo isento de preconceitos. Que ponderem cuidadosamente as questões antes de aprovar ou condenar, e que destemidamente digam não ou sim ou amém. Que, por serem santificados pelo Espírito de Deus, pratiquem as palavras. Sois todos irmãos, esforçando-se constantemente para erguer e restaurar a humanidade caída. Cristo forneceu um padrão perfeito para o verdadeiro ministério. Domingo, 15 de março de 1891. Assisti à reunião matinal dos ministros. A bênção do Senhor veio sobre mim e falei com a demonstração do Espírito de Deus e com poder. Alguns há que estão arquitetando um grande círculo. O Senhor deu Cristo ao mundo para o ministério. Meramente pregar a palavra não é ministério. O Senhor deseja que seus servos ministradores ocupem um lugar digno da mais alta consideração. Na mente de Deus, o ministério de homens e mulheres existiu antes que o mundo fosse criado. Ele determinou que seus ministros tivessem uma perfeita exemplificação de si mesmo e seus propósitos. Nenhuma carreira humana poderia realizar essa obra, pois Deus deu a Cristo como ser humano, para executar seu ideal, daquilo que a humanidade poderia tornar-se mediante a completa obediência à sua vontade. O caráter de Deus foi revelado na vida de seu Filho. Cristo não só mantinha uma teoria do genuíno ministério, mas, em sua humanidade, praticou uma ilustração do ministério que Deus aprova. A perfeição tem marcado cada aspecto do verdadeiro ministério. Cristo, o Filho do Deus vivo, não viveu para si mesmo, mas para Deus. Os cristãos são as mãos ajudadoras de Deus. As promessas de Deus para os obedientes são as boas novas de grande alegria. Representam alegria para a alma humilde, contrita. A vida do verdadeiro cristão é radiante, com os brilhantes raios do sol da justiça. Se homens e mulheres agissem como a mão ajudadora de Deus, praticando atos de amor e bondade, erguendo os oprimidos, resgatando aqueles que estão prestes a perecer, a glória do Senhor seria sua recompensa. Eles clamariam e o Senhor responderia: aqui estou. Eles se volveriam àquele que lhes está bem ao lado, que lhes deu a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mulheres devem consagrar seu tempo ao serviço de Deus. Mulheres que estejam dispostas a consagrar algo do seu tempo ao serviço do Senhor devem ser designadas para visitar os enfermos, cuidar dos jovens e ministrar as necessidades dos pobres. Devem ser separadas para esse serviço pela oração e imposição das mãos. Em alguns casos, necessitarão aconselhar-se com os oficiais da igreja ou o ministro, mas, se forem mulheres devotadas, mantendo uma ligação vital com Deus, serão um poder para o bem na igreja. Esse é outro meio de fortalecer e edificar a igreja. Precisamos distribuir-nos mais em nossos métodos de trabalho. Mão nenhuma deve ser amarrada, nenhuma pessoa desencorajada, nenhuma voz calada. Que cada indivíduo trabalhe particularmente ou em público para ajudar a promover esta grande obra. Coloquem-se fardos sobre homens e mulheres da igreja para que cresçam como resultado do exercício e assim se tornem agentes eficazes na mão do Senhor para a iluminação daqueles que se assentam nas trevas. Não é a eloquência que torna aceitável o trabalho.
Deus deseja obreiros que levem a verdade a todas as classes, elevadas e humildes, ricas e pobres. Nessa obra, as mulheres podem desempenhar uma parte importante. Conceda a Deus que aqueles que leem estas palavras façam sinceros esforços para apresentar uma porta aberta, para que mulheres consagradas entrem no campo. Aqueles que no trabalho de sua vida não entraram em contato com as classes mais elevadas da sociedade, não precisam sentir que não podem fazer o trabalho. Não é a eloquência que torna o seu trabalho aceitável. É por meio dos humildes e contritos que o Senhor opera. Os que se sentem superiores e autossuficientes não podem tocar ou ajudar almas em necessidade. As mulheres podem alcançar uma classe que os homens não podem. Uma obra que os homens não realizam. Mulheres discretas e humildes podem realizar boa obra explicando a verdade ao povo em suas casas. Assim explanada, a palavra de Deus efetuará sua obra, qual fermento, e mediante sua influência serão convertidas famílias inteiras. No círculo doméstico, junto à família de nosso vizinho, ao leito do enfermo, podemos de maneira calma ler as Escrituras e falar uma palavra a favor de Jesus e da verdade. Assim serão semeadas preciosas sementes que hão de germinar e, depois de muitos dias, produzir frutos. É essencial a obra de visitação e acompanhamento. Ensinar a dar estudos bíblicos. O mesmo interesse ainda se manifesta nas reuniões em Stanmore, Austrália. Na próxima semana deve haver um batismo. Desde a reunião campal, tenho visitado Stanmore frequentemente e falei 8 vezes nas tardes de sábado e domingo. O interesse é amplo e geral. O irmão Wilson e esposa, o irmão Starr e esposa, o irmão Haskell e esposa estão todos trabalhando na missão, ensinando obreiros a dar estudos bíblicos. Realizar reuniões menores após concluído o grande esforço. A tenda foi retirada e o irmão Colcord está realizando reuniões num pequeno salão ligado à casa na qual mora a família da missão. O irmão e a irmã James, de Ballarat, Austrália, são responsáveis pela casa da missão. Ambos trabalham como podem para instruir as pessoas. As irmãs Wilson e Robertson fizeram e estão fazendo um bom trabalho em Maitland, Austrália. O Senhor as sustenta e elas têm muitos amigos. No passado, tiveram que caminhar 5 ou 6 quilômetros para dar seus estudos bíblicos, mas agora têm um cavalo e charrete. Visitação, parte essencial do ministério. O pastor H. morava aqui, Adelaide, Austrália, e pregava às pessoas, mas não era um pastor do rebanho. Dizia às pobres ovelhas que preferia ser açoitado a fazer visitas. Negligenciava o trabalho pessoal, portanto, a obra pastoral não era feita na igreja e seus arredores. Os diáconos e anciãos da igreja agiram sabiamente e trabalharam criteriosamente para manter a igreja em ordem, e encontramos as pessoas em condição muito melhor do que havíamos esperado. Estamos alegremente desapontados, mas quando revejo os anos anteriores e penso no que poderia ter sido feito se o homem a quem foi confiado o rebanho houvesse sido um fiel mordomo de Deus, cuidando das almas como alguém que deve prestar contas, meu coração se entristece. Houvesse o pregador feito o trabalho de um pastor, um número muito maior estaria agora se regozijando na verdade. Um exército para o Senhor. Exército bem treinado. Homens e mulheres não devem ser diminuídos por sua ligação com a igreja, mas fortalecidos, elevados, enobrecidos, preparados para a mais sagrada obra já confiada a mortais. É propósito do Senhor ter um exército bem preparado,
pronto a ser convocado à ação de um momento para outro. Esse exército será formado por homens e mulheres bem disciplinados, que se colocaram sob influências que os prepararam para o serviço. Encorajar um ao outro em fiel serviço. Existe uma grande necessidade de reforma em nossas fileiras. Os ministros que recebem salário da associação precisam perguntar-se: sou eu um fiel obreiro? Sou um auxílio espiritual para a igreja? Há os que exigem altos salários por seus trabalhos, mas que trazem poucas pessoas para a verdade, a fim de permanecerem firmes e leais a seus princípios. É tempo de nossos ministros humilharem o coração perante o Senhor e darem um testemunho direto e convincente ao povo. É tempo de trabalharem fervorosamente para aumentar o número de membros das igrejas, levando todos a uma completa compreensão da verdade para este tempo. O Senhor quer membros vivos na sua igreja, homens e mulheres que estimulem uns aos outros em fiel serviço. Exemplos do Ministério Público de Ellen White, ouvir apêndice B.